Sonho que eu tive essa madrugada e não foi um sonho. Gente, pode sentar. Desculpa. Amém? Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar ali no gasofilácio. Amém? Os nossos avisos. Essa semana nós não tivemos estudo bíblico. Nós deixamos para a semana que vem. Domingo, o nosso culto. Amém? E eu quero compartilhar com vocês acerca de uma visão. Foi um comando, uma convocação. E eu estou aqui justamente para convocar vocês. Amém? Eu sonhei com o apóstolo Marco Antônio. Ele estava com aquele casaco dele preto, vocês conhecem. E eu estava andando assim por uns lugares que eram parecendo assim um labirinto, sabe? E aí eu encontro com ele. Eu estou parada num lugar que é assim tipo uma marquise, não era marquise, uma casa aberta que tinha uma área descoberta. E aí eu estou parada lá nesse lugar, ele chega muito zangado comigo, muito zangado. Delvânia, tudo bem? Aí eu, tudo bem, apóstolo. Olha, nós já estamos aqui, ele se referia a ele e à apóstola Nancy. Nós já estamos aqui há tantos dias e vocês até agora não geraram nada na igreja. Aí eu falei, é verdade, apóstolo, mas ontem nós tivemos um culto, que de verdade nós tínhamos tido um culto na casa de alguém ou alguma coisa assim, mas eles não estavam no culto, embora eles estivessem na cidade. Aí eu falei assim, é verdade. Aí ele chegou e falou assim, pois é, nós já estamos aqui há vários dias, há bastante tempo, e vocês ainda não geraram nada na igreja. É necessário gerar alguma coisa na igreja. Aí eu falei, é verdade, gerar na igreja? Ele, precisa gerar, olha, tem que ir, tem que entrar na igreja, tem que pisar lá e tem que gerar. Minha filha, nós só conseguimos as coisas no mundo espiritual gerando no espírito. Precisa ser gerado no espírito. Aí eu falei, Aí ele sai para a parte de descoberta. Quando ele sai para a parte de descoberta, estava chovendo. Aí ele falou assim, vocês estão com medo de quê? Dessa chuva? Chega aqui, chega aqui. Aí eu saio, encosto nele assim, ele está vendo? É só uma chuvinha, essa chuva não molha. Vocês estão com medo de uma chuvinha? Aí eu falei, é verdade. Aí eu comecei a orar em línguas, e eu estou ali orando em línguas. Quando eu estou orando em línguas, eu caio e começo a falar assim, força e poder, e só orando em línguas. Eu acho que até, normalmente na cama eu devia estar falando também, porque era tão real, que eu estava assim, vivendo aquele sonho. E eu orando em línguas, e eu mesmo traduzindo a oração em línguas e dizendo, força e poder, força e poder. Aí a apóstola Nancy vai chegando, cheia de sacolas, e aí ela corre assim, onde eu estou, e aí ela começa a expulsar o que está em mim. Aí, na hora que ela começa a expulsar o que está em mim, aí eu abro o olho e falo assim, não, apóstola, está tranquila, é porque eu estou profundamente movida no Espírito, e o Espírito está dizendo, força e poder, força e poder. Aí ela pergunta assim, quem é o teu Senhor? Aí eu respondo assim, é Jesus Cristo, meu Senhor, o meu Salvador, o Salvador de todos nós, é o Senhor dessa igreja, Aí ela senta-se no chão e faz assim, como que diz assim, graças a Deus, o que ela está falando realmente é do Espírito. Aí, engraçado que na hora que ela chega para orar por mim, o apóstolo desaparece, porque eles já não ocupavam mais o mesmo lugar. Quando um estava, o outro já não estava mais. É o que veio fazer sentido, uma vez que ele já está morto,
não tinha porque ele já habitava o mesmo lugar que ela estava. Aí eu acordei do sonho assim e fiquei na cama assim impactada, lembrando dos detalhes do sonho, da expressão, e aquilo não saía de dentro de mim, essa palavra. Gerar, vocês precisam gerar dentro da igreja, vocês precisam gerar, e a palavra força e poder. E isso ficou muito forte, e assim, a convicção de que nós tínhamos que ir à nova igreja, eu vou falar isso para vocês, e gerar neste novo espaço. Aí eu fiquei impactada e comecei a orar, fui fazer meu devocional, e assim, orando, falando com Deus sobre o gerar, sobre força, sobre poder, aquela coisa toda. Aí terminei, fui chamar o Williams, acordei o Williams e contei ao Williams do sonho. Ele, ainda quase dormindo, o espírito ainda estava fora do corpo, não interagiu comigo, né? Aí eu fiquei assim, pensando. Aí terminei meu devocional, tá? Terminei de falar com o Williams. Aí fui ver o Zap. Quando eu abro, nós temos um grupo de pastores chamado Avivamento. São vários pastores aqui de Itabuna. Aí eu abro a mensagem do pastor Laércio, que diz assim: 1 persegue 1000 e 2 faz surgir 10.000. Deuteronômio 32:30. Como não se espantar? Logo, ele está dizendo: eu dou poder e força ao meu povo. Mas isto não é tudo. Ainda ouvemos dizer: o Senhor vos aumente 1000 vezes o que sois. Deuteronômio 1:11. Aí embaixo ele escreve assim: a concordância faz aumentar a força. Levítico 26:8. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Me chamou muita atenção do versículo, que é concordância com os outros, versículo de Deuteronômio 32 e Deuteronômio 1:11, que começa o versículo de Levítico falando assim: 5 de vós. Aí veio muito forte ao meu espírito sobre os 5 ministérios, né? E aí eu caí em pranto, chorando, que era a confirmação do Senhor, porque como não se espantar? Logo, ele está dizendo: eu dou poder e força ao meu povo. Mas isto não é tudo. Ainda ouvimos dizer: o Senhor vos aumente 1000 vezes o que sois. O que eu quero dizer com isso? Nós, família Pereira, que agora eu sou Pereira. Gente, eu sou Pereira depois de 18 anos. Eu me casei com o Willis, mudei o meu nome no cartório, mas meus documentos todos eram Gonzaga, Pinheiro Gonzaga. Há uma semana que eu definitivamente me tornei Pereira para toda a nação, nos documentos, no CPF. Então, nós estamos comprando uma propriedade lá na Beira Rio, e essa propriedade é grande, onde nós iremos morar em cima, vamos fazer Ouvir Mais, a nossa clínica, e a igreja. Então, nós teremos um novo espaço para a igreja. Então, nós teremos unidade para as crianças, a salinha para as crianças, teremos gabinete, teremos cozinha, teremos tudo direitinho. Mas, assim, já estamos fazendo os ajustes, né, de algumas reformas, não é reforma ainda, porque para o financiamento, a Caixa Econômica tem que ter uns ajustes lá para aprovar tudo. Então, o que acontece? Já estamos fazendo, a chave já está na nossa mão, mas não tem documento assinado. Mas toda vez que eu me refiro à senhora que era dona do imóvel, eu falo que ela era dona do imóvel, a ex-dona da terra, porque eu já sei que está ligada no céu. E nós estamos assim muito delicados para começar aquela coisa, embora Deus já tinha falado assim, e refalado, e refalado, e é uma coisa que a gente já vem orando há algum tempo. Essa história não começou agora, já deve ter uns 3 meses mais ou menos. Então, é uma coisa que a gente está gerando.
Mas havia segunda-feira aqui, teve o desejo e a direção de Deus de que o próximo culto de intercessão, a próxima intercessão que nós já faríamos lá. E ontem, e essa madrugada, o Senhor deu o entendimento de que era necessário que nós fôssemos para lá. Então, o Senhor queria que a gente pudesse convocar a igreja para que vocês pudessem ir conosco, para a gente poder estar gerando no mundo espiritual a concretização desta nova igreja, desta nova casa, desta nova clínica. Amém? Então, eu queria convidar vocês para a gente ir para lá amanhã, para a gente pisar na terra, para a gente guerrear, para a gente adorar e fazer o que o Espírito Santo quiser fazer, né? Então, vocês, no final do culto, quiserem ir, falem, para poder dar o endereço direitinho para amanhã, 7h30, meu amor? 7h30, para poder a gente estar lá. Tá bom assim? Então, eu quero que vocês possam também estar apresentando ao Senhor essa situação, tá? Porque é um comando muito forte. O Senhor quer nos dar força e poder. E aí eu estava pensando sobre força, e a tradução da palavra força é muito interessante. Eu não sei se eu notei no meu papel, mas assim, o intuito da força é gerar um movimento onde o que estava estacionado já não é mais. Então, o Senhor ele quer gerar esse estado de deformidade, ou seja, uma alteração na estrutura que existia, que ele agora quer de uma forma diferente. Tá? E eu achei muito interessante dessa passagem de Deuteronômio, por quê? Porque, em hipótese alguma, 2 pessoas podem vencer 1000, a não ser que seja no Espírito. Então, o que o Senhor está nos dizendo? Que é necessário a gente se posicionar no Espírito e gerar. Achei muito interessante que ele falou assim, vocês já estão aqui há muito tempo, nós já estamos aqui há 15 anos. Há 15 anos. Então, é tempo de sair. Já acabou o tempo do pontalzinho. É tempo agora de nós gerarmos no Espírito algo diferente daquilo que o Senhor está propondo para a gente, a partir de agora, caminhar. Amém? Posso contar com vocês? Opa, muito bem. Amém. Amém? Graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos, vocês que estão nos visitando, vocês que já são nossos no Senhor. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Queria recordar você que dia 31 nós teremos um jejum de 8 da manhã às 8 da noite. Amém? 12 horas se alimentando. Certo? 8 horas a gente vai estar aqui a partir das 10, né? Mas você já vai estar sem comer, então beleza. Mas nós vamos direto. Então, dia 31, domingo, não será um culto normal. O culto nunca é normal, né? Mas teremos um tempo de proclamação, de santa convocação, que eu estarei explicando o que é santa convocação no domingo. A apóstola já ministrou ontem. É você que vai falar então, pronto. Você já tem assunto para domingo. E outra coisa que eu esqueci que eu ia falar. Foi 2 coisas que você falou que uma eu esqueci. Eu lembro daqui a pouco. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 11. Eu quero dividir com vocês algo que está atormentando a minha mente. No bom sentido, mas muito interessante. Mateus 11. Vamos falar da crise de João Batista. Vamos falar de reputação nessa noite. Como anda a sua reputação? Como é que você acha que anda a sua reputação?
É uma coisa séria quando fala reputação, né? Todo mundo treme, né? Porque os pais educam os filhos para terem uma boa reputação. Não dos filhos, dele mesmo. Mas ele diz para o filho que é para o filho. Não é verdade? Você estuda, você trabalha, você é honesto, você é isso, você é aquilo, para que você tenha uma boa reputação. Até o contrário, né? Os caras que pegam todas para ter uma boa reputação. Não é verdade? Tem os caras que batem todo mundo, que é bravo, que mata, para ter uma reputação. Então a gente observa que tem reputação para todo tipo, não é verdade? Agora que interessante. Biblicamente, as nossas reputações são causadas pelas nossas crises. Você ainda quer ouvir o final? Pode ir embora. Biblicamente, a nossa reputação, ela é abalada pelas nossas crises. Olha que interessante a crise de João Batista. Havendo, pois, terminado de instruir os 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar a pregar nas cidades da Galileia. Assim que no cárcere, João Batista, o imersor, ouviu falar sobre o Cristo, o que ele estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondeu e disse-lhe: ide e contai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? A história de João Batista fala que a sua mãe era estéril, e Deus faz com que Zacarias, seu pai, gere um profeta em sua esposa, porque ele seria aquele que iria preparar o caminho e anunciar a presença de Jesus. Imagina você hoje, se você pudesse ser preparado para anunciar a volta de Jesus. Uau! É lógico que você ia passar pelos mesmos problemas que João Batista. Louco, maluco. Mas o louco, maluco, foi preparado no deserto, comendo mel e gafanhoto, pelo próprio Deus. Ele, desde o ventre da sua mãe, ele já sabia quem era Jesus. Ele foi o único que identificou Jesus quando viu Jesus na terra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Aí é que o reino de Deus, que havia sido profetizado desde a lei, desde os profetas maiores e menores, começou a se manifestar na terra.
Esse João estava na cadeia, preso, porque ele chamou o rei de adúltero, ele pregou a verdade, ele confrontou o rei. Esse João, agora, mediante essa prisão, está numa crise. E a crise dele é tamanha que agora a reputação daquele que ele anunciou estava em xeque. Eu falei, és tu mesmo o Cristo? Ou nós haveremos de aguardar outro? Quando você está em crise, até a reputação acerca de Jesus na tua vida fica comprometida. Ou seja, a tua fé em Cristo, a tua fé na palavra, ela está diretamente relacionada à reputação que você tem de si mesmo e a de Cristo. E é interessante que Jesus nessa hora podia estar falando assim, quem é João para falar isso? Quem é João? Jesus falou, ó, vocês não viram um caniço, uma vara, de um lado para o outro no deserto, não. Vocês viram alguém fundamentado, enviado pelo Pai. Vocês viram, sim, um profeta? Não, muito mais do que um profeta. E que nascido de mulher até hoje, não tem nenhum. Olha que interessante. A crise de João Batista não afetou a reputação que Jesus tinha acerca dele mesmo, e nem acerca de quem era João. As suas crises não afetam o conceito que Deus tem sobre você. Mas pode afetar que você tem de Cristo. E é interessante, Jesus podia ter falado um monte de João, só falou o que exaltaria o nome de João. Alô? O que você tem falado da sua fé? O que você tem falado da palavra? E eu não estou falado da boca para fora. O que eu estou falando é as obras. Eu estou falando de testemunho. Eu estou falando da causa que você está defendendo. Porque se você está numa igreja para Deus te defender, deixa eu te dizer uma coisa. Qual o crédito que você tem com Deus? Pega aí agora. Deus me ama. Deus me ama. Deixa eu dizer uma coisa, Deus te ama, e até um certo ponto, porque vai chegar um ponto que Ele vai deixar de ser seu amor e vai se tornar seu juiz. Mas o único crédito que eu e você temos hoje de reputação com Deus, sabe o que é? Esse amor. Acabou. Deus acredita que você é capaz de fazer qualquer coisa com Ele. De traí-lo, de vendê-lo, de falar que ama Ele, de estar na igreja e daqui a 10 minutos, quando acabar o culto, você estará pecando. E você acabou de falar que ama a Deus. Deus sabe tanto do legado que Ele tem sobre você, que Ele sabe você como pai, o que você tem gerado. Você como mãe, o que você tem gestacionado, porque quem gera é o homem, quem gestaciona é a mulher não gera, quem gera é o homem, a mulher só fica grávida por causa do homem. Paternidade. Você como mãe, o que você tem projetado o seu filho para ser? O seu marido? O substituto da ausência do seu marido porque você tem problema dentro de casa? Ou você está preparando um homem para ser pai de família, para ser alguém que vai profetizar Jesus, que vai anunciar Jesus nas nações com a sua esposa e seus filhos, porque Ele vai te deixar? Você como pai tem sido que tipo de exemplo?
Reputação. Você como filho, e vocês como servos do Senhor, você tem honrado mais a casa que te alimenta diariamente, ou os de fora? Cara, a única reputação que nos sobra, o único crédito que nós temos com Cristo é o amor dele por nós. E por causa dele, as misericórdias dele têm nos alcançado. E é por causa dessas misericórdias que nós não temos sido consumidos diariamente. E ainda assim, ele fala, vocês não viram um caniço, vocês viram um profeta, mais do que um profeta, porque nascido de mulher não tem nenhum igual a ele. Você entende que o olhar de Deus para João é o mesmo olhar que Deus tem para comigo e com você? Então o que Deus vê em mim? Através do amor, do crédito do amor que eu tenho com Ele. Aquilo que Ele pode fazer em mim. O caráter que Ele pode alicerçar em mim. A santidade que Ele pode gerar em mim. A autoridade, o domínio, o poder que Ele tem para estabelecer em mim, através do seu reino e da manifestação do seu reino na terra. O problema é que a gente junta a reputação principalmente para duas coisas. A primeira reputação que nós juntamos é para nós mesmos. E a segunda é para os outros ver. É por isso que às vezes se eu tenho interesse em alguma coisa, eu até me faço de reputável para aquela pessoa, mesmo não concordando, porque eu tenho interesse. Quando acabar o interesse, eu volto para aquilo que eu quero. Não é assim? E sabe o que é terrível, queridos? Que a religião nos dá uma reputação terrível. Você é crente? É muito comum no meu consultório o paciente perguntar, o senhor é crente, o senhor é pastor, alguma coisa assim, pela minha forma de falar e de agir? E isso pode fazer com que você, e se esqueça que o único crédito que você tem com Deus é o amor dele. Às vezes você toca muito bem, você canta muito bem, você prega muito bem, você ensina muito bem, você vem aqui, Deus te ungiu, derramou um óleo sobre a tua cabeça, você agora, reputação, sou apóstolo das nações da terra. Será que Deus está assim, te vendo dessa mesma forma? Não, mas foi Deus que foi Deus que instituiu João Batista. Mas João Batista agora estava onde? Numa crise. João Batista, porque ele era profeta, ele perdeu a cabeça. Literalmente, perdeu a cabeça 2 vezes. Eu fui buscar a etimologia da palavra reputação. Vem do latim reputatio. Fala acerca da reflexão sobre alguma coisa. Reputação na sua íntegra é pensar cuidadosamente sobre alguma coisa. A minha pergunta é, se a minha reputação com Deus é o único crédito que eu tenho com Ele, que é o amor que muito nos amou, entregando o seu próprio Filho para morrer na cruz por amor a mim, para me resgatar do império das trevas e me transportar para o reino do seu Filho em amor, e assim eu ter uma nova vida, e uma vida que vai começar agora, mas vai para a eternidade. A pergunta é, quais são os pensamentos que Deus tem sobre mim? Aí você, como é crente, vai recitar o profeta Jeremias. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu só te ensinar uma coisa, essa fala está direcionada não a nós, está direcionada a Israel. E como nação, e não como povo. Precisamos estudar melhor a Bíblia. O que Deus tem pensado acerca de você?
Será que se você hoje pudesse sentar no divã de Deus e dar um plá com Deus, o que você falaria? Chegou até a respirar fundo, né? Alguém pensou assim, eu não sei o que eu ia falar? E você justificou isso pensando assim, ele já sabe de tudo? Voltei, deixa eu voltar a fita. Rebobinando. Só os velhos entendem isso, tá? Os novos não entendem o que é rebobinar. Né? 4 cabeças, né? Era um videocassete, meninos. Vocês que não sabem, era um videocassete. Que a gente tinha que botar a fita, então a fita rodava para um lado. Aí, quando a gente ia entregar a fita na locadora, a gente tinha que rodá-la de volta para o outro. Isso se chamava rebobinar. Né? Declarei a minha idade, que eu não sou tão novo assim. Apesar de parecer 22 anos de idade, óbvio. Né? Quem não acha, porque está precisando de oftalmologista. Pode ficar tranquilo. Olha lá, fala com o Saulo, pronto. Ele ainda já ajeita o óculos, então já está tudo tranquilo. Mas voltando aqui, eu sentei no divã, Deus está na minha frente. O que eu vou falar para Deus? Cara, Ele sabe tudo. Poxa, mas por que você, no seu modo de viver diariamente, no seu culto, porque culto não é isso daqui, isso aqui se chama celebração. Porque a palavra culto vem de cultura, o radical de cultivar. É o que você faz todos os momentos da tua vida. Isso aqui é teu culto. E o culto para Deus tem que transformar a minha mente para eu poder viver uma vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Eu fico imaginando que Ele vai olhar para a minha cara e falar assim, tu está vivendo minha vontade, velho? E eu sei com medo de abrir a boca, sabe por quê? Porque você sabe que Ele sonda o teu coração. Você sabe que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou pelo menos você faz ideia, porque se você soubesse, você andaria nessa condição. E isso aqui prova uma coisa, que eu tenho uma reputação para mim. E Deus tem outra reputação acerca de mim. Faz sentido? E isso me faz tremer. Sabe por quê, queridos? Porque se Jesus voltar hoje, a reputação que talvez eu e você tenhamos, nos faz ficar na terra e não ir para a glória. Que se você morrer hoje, talvez o que eu vou pregar lá no teu velório? E se eu morrer, o que você falaria de mim? Mas vocês talvez me venham aqui pregando e pregam muito bem e falam bonito, mas talvez não sabem o que minha mulher sabe. O que os meus filhos sentem. Ou pior, o que os meus olhos veem. Ou pior ainda, o que o meu coração verdadeiramente deseja, eu não conto para ninguém, nem para Deus. Mas eu sou o cara, pastor. E você está aí atrás de reputação. Vou falar de novo para você não esquecer. O único crédito que eu tenho com Deus é o amor dele para comigo. Ponto. Reputação significa pensar cuidadosamente sobre alguma coisa. Mas olha interessante, tem um prefixo aí que é o re. Sabe o que esse prefixo indica? Algo, uma repetição em ação. Alguma coisa em ação. Sabe o que significa? Que Deus não para, Deus não tira os olhos de mim. E Deus nem paralisa, Jesus não tirou os olhos do que foi projetado no mundo espiritual para o Batista. Jesus não tirou os olhos do que o Pai havia projetado para ele, muito menos deixou de exercer o que ele havia sido manifesto pelo próprio João. Diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos são ressuscitados e é anunciada boas novas aos pobres. Porque quando você sabe verdadeiramente qual é a sua reputação, você não sai do lugar que Deus te colocou. Mas enquanto você não souber quem você é em Deus, você nunca vai estar no lugar que Deus te projetou para ser.
Você pode estar cantando, você pode estar indo nas nações da terra. E essa reputação é sua, não é de Deus. Sabe por quê? Porque o seu testemunho, ele só existe quando você está aqui, ó, ou quando estão te vendo. E eu vou te mostrar que você pode pensar que você está bem, e você está mal. E você pode pensar que você está mal, e talvez você esteja bem. Vem comigo, Apocalipse 3. Segura o entendimento. Duas igrejas aqui, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia, no mesmo capítulo. Olha o que diz Deus à igreja de Sardes, no versículo 1 ainda. Conheço o seu procedimento. Eu sei como é que você faz. Seu proceder. Você tem a reputação de estar vivo. Ou seja, Deus está falando agora da opinião dos outros acerca daquela comunidade messiânica, acerca daquela igreja. A reputação dela é que ela era cheia do Espírito, que ela estava agradando a Deus, que ela estava viva, cheia de Deus. Agora olha o que o próprio Deus falou para ela. Mas na verdade está morta. Cara, isso aqui essa semana soltou meus olhos, meu espírito pulou, meu coração coçou na goela. Que eu na mesma hora eu fiz a seguinte pergunta para Deus. Qual vocês acham que é a pergunta que eu fiz para Deus? E eu estou vivo ou estou morto? Exatamente, Alain. Só Alain entendeu, hein? Não? Na mesma hora eu perguntei para Deus. Eu estou vivo, eu estou morto. Agora o que ele fala para Filadélfia, versículo 7. 7 não, perdão, deixa eu ver aqui. É o 7, parte do 7. 8, segunda parte do 8. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu a minha mensagem e não me desonrou. Agora que interessante. Uma igreja obediente e honrosa pensava que era o quê? E Deus está dizendo assim, eu sei que você pensa que é forte. E significa que implicitamente Deus está dizendo o seguinte, tu é forte e nem sabe. Tu está me agradando mais do que você está pensando que você está me agradando. Percebeu que tem uma balança? E na hora eu entrei na balança. Senhor, eu estou forte ou estou fraco? Agora olha que interessante. Quando você vai entender o aperfeiçoamento do poder de Deus nas nossas vidas, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Nas nossas fraquezas. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você já viu alguém fraco tendo boa reputação? Desculpa a expressão, agora lascou de banda. Pastor, estou aqui há tanto tempo querendo ser forte. Eu estou aqui para ser energizado, para ser ungido, para pregar no poder de Deus. E o Senhor está dizendo... Porque só um fraco entende a dependência que ele tem de Deus. E só um forte sabe que é capaz de perder uma reputação diante de Deus. Sabe o seu dom? Deus te deu para edificar uma igreja, não para você. Sabe as suas qualidades? Deus te deu para edificar uma igreja, não a você. O único crédito que nós temos com Cristo é o amor dele para com a nossa
vida. E as pessoas hoje estão na igreja, mas eu mereço. Mas eu sou digno. Sabe o que eu tenho visto na prática? Filhos de pastores estourando aí, ó, os pais se dando muito bem, não estou dizendo que são todos, e nem estou aqui pejorativizando todos, nesse sentido. Pelo contrário, tenho orado para que Deus desperte esses homens que não têm percebido isso, mas homens que estão tendo sucesso na igreja e fracasso dentro de casa. Homens que estão ganhando multidões para Cristo e perdendo seu casamento, perdendo seus filhos para as drogas, para a violência, para a homossexualidade. Mas são servos de Deus, são profetas, então não estão servindo a Deus. Sardes era uma igreja vista como forte, viva, mas morta. Filadélfia escondida, num lugar distante, no meio de morros, mas obediente, cumpridora. Cara, o que você ouve nesse ministério, o que você lê na Bíblia, não é para você falar para os outros, não é para você ter uma vida abençoada, não é para você aplicar. É para você entender que o que você ouve aqui, você vive lá. Que quando você tiver suas crises, dentro das suas prisões da alma, do espírito e até do corpo, você tem que lembrar em quem você tem crido. E saber que Ele é poderoso para guardar o teu depósito. O que você tem depositado no Senhor? Sabe qual a questão, queridos? Está lá em Samuel capítulo 1. Eu não vou abrir não para poder ganhar tempo. Porque a hora parece que quando a gente empolga, né? Vai. Samuel capítulo 1 Samuel 16, 7. O texto é muito conhecido. O profeta vai ungir quem? Davi. E aqui está a grande questão. Os que tinham aparência de rei, estava tudo dentro de casa. Mas o rei estava onde? O futuro rei. Nas malhadas. E o profeta chegou e falou, certamente esse é o rei. E qual foi a fala de Deus para o profeta nessa hora? Eu não vejo como vê o homem. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou falando de visão, daquilo que o seu olho enxerga. Eu estou falando daquilo que o seu olho viu e você discerniu, que te trouxe uma visão do que Deus está fazendo. Você quer ver um cara que é bem semelhante a Mateus, cobrador de impostos, o nome dele era Levi. Ele era judeu, traidor do próprio judeus. Porque ele foi convocado para Roma, ele é cobrador de imposto do seu próprio povo. Quando ele passava na rua, o povo cuspia na cara dele. Esse homem, Deus chamou ele de Mateus. Sabe o que significa a palavra Mateus? Você é um presente para mim. É isso que Deus está falando, que não vê como vê o quê? O homem. Muitas pessoas falaram para acerca de mim, até dos meus irmãos, os filhos de neném não vão chegar aos 18 anos. Até teu pai talvez tenha falado alguma coisa, até tua mãe tenha falado alguma coisa, você não vai servir para nada, você não vai dar para nada. O que você tem ouvido? Você tem dado ouvido para tua mãe ou para o teu pai? Ou você vai ouvir o Senhor? Eu não estou aqui que você está fazendo síndrome de rebeldia não, tá? Eu estou falando que se até meu pai e minha mãe se esquecer de mim, todavia diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Porque tem mãe e tem pai que se esquece do que Deus pode fazer. Ou até do que Deus quer. Porque tem pai que o filho casa, a filha casa e ela quer mandar no casamento do filho da filha. Isso não é de Deus, isso é do diabo. O Senhor não vê como vê o homem. E o grande checkmate aqui é a incredulidade limita a nossa reputação.
Qual a primeira incredulidade que nós temos aqui acerca da verdade da palavra? Você vê a palavra dizer isso. Você vê Deus pegar Moisés, botar num cestinho, jogar lá, né? O crocodilo podia ter comido um monte de coisa. Você vê Moisés matar o egípcio, fugir. Deus pega Moisés e fala, você vai livrar meu povo do Egito. Você vê Deus pegar José, jogar no cárcere, trabalhar José, e no outro dia José se torna governador e salva o seu povo da fome. Você vê Deus ungir Davi, jogar Davi depois numa caverna, arrumar um monte de gente boa para ele. O exército de Davi, meu amigo, hoje, no dia de hoje, ninguém ia querer. Deus prepara Davi, sabe por quê? Porque Deus não chama, unge e já leva, não. Deus capacita primeiro. Tem gente que fica doido, não, tem que ver meu dom, tem que me ver aqui, as pessoas precisam me chamar para tocar, para cantar, para pregar, porque tem que me ver. Tem não, tem tempo que a flecha, ela fica na aljava, curtindo, amadurecendo para ela não errar o alvo, porque uma flecha que não é curtida, ela não tem a sua aerodinâmica perfeita, ela erra o alvo. E você vê que Deus olha para Davi, Deus conhece o coração de Davi, mas Davi fez o quê? Pecou 2 vezes. Mas é interessante que até na hora de falar do pecado de Davi, Deus fala primeiro que ele matou o seu general, para depois falar que ele deitou com a mulher dele. E aí você vê o profeta chorão, você vê Isaías, você vai ver Abacuque, você vai ver Zacarias, você vai ver esses homens todos, depois você vai olhar, vai ver o próprio João, porque aqui a Bíblia falou que profeta, até João, então todos os profetas e até João, quando o reino se manifesta, a partir daquele momento, eu não tenho mais escolha no meu caráter, na minha santidade ou na minha reputação. A partir daquele momento, ou eu creio. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus se manifestou na minha vida, Ele tornou tudo possível. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao quê? Acabou. Não é que é possível, então é possível, eu vou ganhar vou comprar um iate. Não, não é isso que Deus está falando. Deus está falando das transformações que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Deus está falando aquilo que Ele tem para edificar em nós, para manifestar depois através de nós. Mas sabe o que é interessante? Aquele que rejeita o que Deus fez, rejeita também quem Ele é. Tudo que você rejeita de Jesus, você está rejeitando o que Jesus fez na cruz. Eu estava pensando esses dias, gente, se eu não cuido desse corpo que Jesus pagou ele na cruz do Calvário por mim, significa que eu estou rejeitando o que foi pago. Se eu não cuido dessa mente, e a Bíblia diz sobre tudo que eu tenho que guardar, eu tenho que guardar a minha mente, porque disso depende toda a minha vida. Se eu não entendo isso e não cuido da minha mente, e fico ouvindo qualquer pessoa, me envolvendo com qualquer situação, me alimentando de um monte de porcaria, não cuidando do meu emocional, eu estou rejeitando o que Jesus fez na cruz. E acima de tudo, se eu não tenho uma aliança no meu espírito com o Senhor, através da simplicidade, da santidade, do sobrenatural, eu estou rejeitando o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Essa é a nossa primeira incredulidade. A nossa reputação limita o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Você vê que é uma coisa? Você já parou para imaginar, você passa no meio da rua, tem uma pessoa doente, está na cadeira de rosa, e Deus fala assim, toca nela, diga a ela que ela vai andar agora. E aí? Aí o milagre não se cumpre. Porque Deus falou, mas eu estou preocupado com o que agora? E se não acontecer? Fé. Reputação e fé é o espelho um do outro. Você vê Elias está
matando 800 profetas, Elias está fazendo fogo descer do céu, Elias está fazendo o povo voltar a entender que há Deus em Israel. Em seguida, Elias estava onde? Dentro de uma caverna, igual uma hiena. Só eu sobrei. E não, tinha mais de 100 ainda escondido, se sentindo o último profeta do deserto. As crises. Jesus teve crise? Teve. Jesus teve crise? Teve. Mas qual foi a fala de Jesus? Se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas se não for, faça com que eu beba. Sabe por quê? Porque para a gente permanecer na reputação que Deus tem de nós, vai ter momento que vai ter que descer de goela abaixo. E não é por causa de Deus, é por causa da sua alma. Porque quando a tua alma estiver gemendo, Deus sabe o poder que ela tem para roubar o lugar de Deus na tua vida. Hoje, por muito menos, a gente abandona a igreja e vai para o mundo. Estão entendendo, queridos? Eu quero fechar rapidamente. Como é que a gente vai vencer essa reputação? Como é que nós vamos vencer esse espírito de incredulidade que se manifesta no orgulho? Como é que eu quebro o orgulho? Como é que eu quebro o orgulho, gente? Humilhando. E qual o problema direto da humilhação? Reputação. O maior problema de mergulhar em Deus, de se humilhar perante o Senhor, se chama reputação. Sabe por quê? Porque a humilhação é quando você renuncia à sua reputação. Para dizer, Senhor, o Senhor pode olhar para mim, o Senhor pode me tornar aquilo que o Senhor está olhando, o Senhor pode fazer como o Senhor quer, e eu estou disposto a ir até o final. Mas Deus, eu quero ser pai, mas a esposa é estéril. E agora, você não vai ser mais pai? Vai. Você pode ser pai de multidões, você pode ser pai de nações. Você acha que Deus gerou todo mundo para a mesma coisa? Cara, a vida não é justa nem para os cachorros. Pesado, né? A vida não é justa nem para os cachorros. O meu está lá em casa, bonitão, comendo ração. Você está senta à mesa e ainda bota pratinho. Tem um que você passa na rua, coitado. Só Jesus. Se você não estiver disposto a deixar o sangue do Cordeiro vencer você, você não está disposto a vencer nada em Cristo. E esse evangelho, ele não serve para esse tempo. Porque nós chegamos a um nível de reputação que somos crentes, que somos filhos de Deus, que somos isso, que somos aquilo, que Deus deixou de ser. Nós chegamos a um ponto que nós conjugamos o que Deus é no lugar de Deus, porque a palavra eu sou, ela só é biblicamente direcionada a Deus. Sabe quem entende bem isso? Os judeus. Se ele for médico, por exemplo, ele fala assim, eu sou médico, ele fala, eu médico. Na tradução literal do hebraico, não tem o verbo ser. Não existe. Eu sou padeiro, não, eu padeiro. Eu mecânico. Não tenho sou. Porque eles entendem que isso é idolatria. E é. Faz sentido, gente? Cara, Deus pode te levar no lugar mais top das galáxias.
Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem 2 grandes problemas quando a sua reputação é muito forte. Primeiro, é você achar que Deus está abençoando algo que você está fazendo e Ele não te chamou. Nem para ser, nem para fazer. Segundo, talvez muito pior, é você chegar no centro da vontade de Deus, como chegou Saul. O cara que sai para buscar um jumento e volta um rei. Um cara que sai sem experiência nenhuma com Deus e vai profetizar no meio dos profetas. E quando ele chegou, que ele pensou que ele já era, no mesmo momento ele deixou de quê? De ser. Então você pode chegar exatamente onde Deus quer que você esteja, e lá pode ser a sua ruína. Não porque Deus te levou lá, mas porque quando chegou lá o seu coração não estava tratado. Amém? Deixa eu te dar só uma dinâmica aqui, como é que o orgulho trabalha. Orgulho sabe por quê? Porque a base da reputação é o orgulho. Gugulho. E o que sustenta o orgulho, a primeira questão, é o argumento. Não, não é bem assim que o senhor está pregando. Não, se Deus me levar lá, Ele vai cuidar de mim lá. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que eu estou falando está escrito aqui, é só você acreditar. O problema é que a gente quer olhar para a Bíblia, quer ver escrito, mas a gente quer argumentar que não vai ser bem assim, porque agora eu sou filho da nova aliança. Então a palavra mudou, então Deus mudou, por causa da aliança. Tem muita gente justificando o pecado para Deus, que Deus me ama. Não, Deus me ama, e ele está lá virando o zoinho antes do casamento. Mas Deus me ama. Queridos, é porque Deus te ama que Ele está permitindo. Que se Ele viesse com juízo, como Ele disse que um dia Ele vai vir, Ele te matava ali no meio do pecado. Sabe qual é o maior amor de Deus nas nossas vidas? Se chama liberdade. Essa é a maior prova de amor. Que é Deus te soltar e falar assim, se você confiar em mim, se você não confiar também. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Deuteronômio 28. E Ele diz, escolha. Não é para você argumentar, é para você escolher. Pare de argumentar e comece a fazer escolhas. Agora entenda uma coisa, a obediência, ela traz um manto de Deus sobre a nossa vida, chamado bênção. A desobediência também gera um manto, também chamado de maldição. E os dois são dados por Deus. Não, Deus não me amaldiçoa, Ele me abençoa. Peca e observe. Porque o salário do pecado é a morte. Sabe qual é o segundo tripé? Os sofismas. Que está totalmente direcionado a quem? Ao argumento. Ah, mas eu sou, né? Sabe o que eu vejo muito na igreja? A gente sai, vai para um evento. Quando a gente volta achando que tudo isso aqui precisa ser mudado. Mas foi tudo isso aqui que te mandou para lá, que te levou até lá, e fez você entender o que estava acontecendo lá. Eu não estou dizendo que Deus não usa lugares para abrir nossa mente. Eu estou dizendo que se você vai para o lugar que Deus abre tua mente e você volta desonrando o lugar que Ele te mandou, me desculpa. Vai se arrepender. Vai nascer de novo. A gente fica num sofisma que a gente quer, né, 85% da população no mundo é o deixa a vida me levar, a vida leva. É os que estão fazendo, você vai lá e quer fazer junto. Mas na hora que é para você pagar o preço para fazer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, aí você quer andar com os outros, mas você não quer fazer. Deixa de ser covarde. Se posicione. Sai desse sofisma. Sabe por quê? Você está com medo de tomar pedrada. Você está com medo de ser julgado. Ou você acha que quem vem aqui para frente não toma pedrada e não é julgado o tempo todo?
E é por isso que Deus usa apesar disso. Sabe por quê? Porque o amor é apesar de, não é por causa de. Vocês estão entendendo? Meninice, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem geralmente, quando o pai não dá uma coisa, faz pirraça? É gente adulta ou é menino? Preciso falar mais do que isso? Aprenda uma coisa aqui, ó. Alô? Deus nunca vai te dar nada que te tire da presença dele. Foi Deus que me deu, tirou da presença de Deus? Não foi. Não foi. Porque Deus nunca vai trazer nada que te tire da presença dele. Que a prova maior do que essa é Sansão. E Sansão, a Bíblia diz que ele matou mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Mas ele tinha sido preparado para matar onde? Durante toda a sua vida e não no dia da sua morte, porque ele tinha sido preparado para reinar, para governar. Justiça própria. Já preguei sobre isso aqui. E sabe qual a arma do crente para poder fazer justiça própria? A Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, ó, quando você não entende algo na Bíblia, você tem duas opções. Para você não se amaldiçoar. A primeira é estudar para entender. Porque você não muda aquilo que você não entende. A segunda é crer e continuar estudando até entender. A terceira e não desejável é você usar a Bíblia a seu favor. Porque a Bíblia diz que aquele que usa ela em amor vai receber a bênção dela, mas quem usa ela no mal vai receber a maldição dela. E um concurso do orgulho, a rebelião. Você pode estar aqui dentro e estar rebelado. Estou aqui, mas a oração podia ser diferente. Estou aqui, mas o apóstolo podia estar pregando diferente. Estou aqui até a hora que Deus falar, porque eu já não aguento mais isso aqui. Rebelião. Ou então o Senhor tem ministrado, tem convergido, tem gerado coisas aqui, e você não concorda de jeito nenhum. Mas está aqui. Cara, se você não concorda com o que eu estou falando, que Deus está fazendo aqui, você não é daqui, eu te abençoo para partir. Para você frutificar. Mas se você é daqui, está ouvindo, sabe que Deus te quer aqui, você está, cuidado. Isso inclui na tua casa. A geração de hoje é uma geração que não sabe ouvir. E o problema é que se você não ouve, você não entende. Se você não entende, você se rebela. E se você pegar na Bíblia, o único exemplo que nós temos de rebelião foi quem? Agora que interessante, quem criou Satanás? Foi Deus. Cara, parece loucura falar isso. Quem criou Satanás? Deus. Mas criou para ser rebelado? Não. Mas olha o que a rebelião fez com ele. Eu quero terminar. Agora eu termino mesmo. Com um significado etimológico da palavra reputação muito interessante. Originalmente do latim, se a gente for lá nos radicais do latim, segundo o dicionário que eu consultei, rebelião não, reputação, no original,
Por que eu falo original? Porque para mim original é tudo que foi desde o princípio. Chama podar. Podar. E eu achei isso maravilhoso, porque eu entendi porque que Deus quer trabalhar a minha reputação. Porque que Deus, na minha reputação, Ele vai, ó, vapo, 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 mas em amor, em disciplina, diante de uma lei, no meio de uma palavra, por meio do seu Espírito, buscando me convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque aquele que está conectado à figueira, ele precisa frutificar. E frutificar segundo a sua semente. Porque se você plantar manga, não vai nascer o quê? Abacaxi. Se você plantar manga, vai nascer? Agora, para nascer manga, a semente que foi plantada, ela precisa o quê? Morrer. E eu sou uma semente que fui plantada. E eu recebi na minha vida o Espírito do Deus vivo. O Cristo ressurreto, eu fui revestido dele. E por causa da presença dele, a minha reputação agora tem que manifestar ele, não eu. E o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando na nossa reputação. Sabe essas coisinhas que você está passando? Sabe os seus comportamentos que estão sendo confrontados ou afrontados em algumas situações? É Deus trabalhando em você. Com um objetivo único, porque ou Ele vai te podar para te lançar no fogo, ou Ele vai te podar para que você dê mais frutos. Então, deixa eu te dizer uma coisa, o biscó, o facão, não é escolha, não é opção, porque ele vai vir para qualquer um. A poda, essa reputação que Deus tem para implantar em nós, para que o reino dele se manifeste através de nós, não é uma escolha. A escolha é dar fruto ou não dar fruto. Mas toda árvore que em mim não der fruto, eu arranco e é lançada onde? Fogo. Então eu posso dizer que a minha reputação, ou ela me lança no fogo, ou toda árvore que em mim dá muito fruto, eu podo para que dê mais frutos. Então eu tenho duas opções com a minha reputação. Ou a minha reputação vai me lançar ao fogo, ou a minha reputação vai me lançar à frutificação. E tem árvore, querido, que é difícil, tem frutos. Os frutos mais caros são as árvores que demoram mais, que precisam de mais cuidados, que sofrem mais com as intempéries. Então tem gente que vai ter uma reputação mudada rápido. Agora tem gente que a gente vai ter que ter paciência e esperar a obra de Deus. Mas o que você precisa ter é o crédito, é a aliança, é saber que dentro de você há um crédito que Deus colocou, que é o amor dele pela tua vida. E através desse crédito vai te levar à frutificação e ainda vai te levar a amar o outro, para que ele também frutifique, para que ele também entenda, para que ele também produza. Então nunca para em nós, nunca é por causa de nós, é sempre por causa dele e é por causa do outro. Cara, não tem como. Eu quando casei, eu casei grávido. Há meses atrás ia falar que eu estava grávida até hoje, mas a barriga diminuiu, glória a Deus. Né, meu amor? Eu casei grávido. É. Eu era um crente, como dizia o apóstolo, bem vagabundo. Que ela nem crente era ela, já tinha enxertado, gerado.
E eu tentei defender meu posicionamento. E foi interessante que o apóstolo pegou várias pessoas dentro da igreja, que casaram na mesma situação, passaram pelo mesmo processo que eu passei depois, se levantaram na igreja e vieram nos abraçar, nos acolher. E depois ele escalou 2 pessoas para cuidarem de nós como casal. E foi lá naquele processo de cura, libertação, transformação, que nós entendemos que o que nós fizemos estava errado e nós tínhamos que fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é sempre mais difícil, porque é onde a sua reputação o tempo todo é confrontada. Mas era a única forma que eu tinha de tirar a maldição sobre a vida da minha semente, que era meu filho. Porque se eu continuasse daquele jeito, ele ia viver a mesma coisa. E eu voltei, nós voltamos, e nós fizemos. E mesmo depois, com alguns entendimentos, nós tivemos que pegar Arthur um dia e orar com ele e trazer ele de volta, porque ele se sentia bastardo dentro de uma família. E nós tivemos que enxertar ele de volta, trazer ele de volta, gerar ele de novo no mundo espiritual, na alma dele, essas coisas. Então, muitos de nós lutamos por reputações, sabe por quê? Porque nós não somos filhos de Deus. Nós não temos a identidade de filhos, nós não temos o Pai. Nós não confiamos no Pai. Porque quando nós confiamos, nós sabemos o que Ele vai fazer. Então, deixa eu te dizer uma coisa, querido, se torne filho. A primeira reputação que eu preciso é a de filho. Mas eu nunca vou me tornar um filho que tem identidade, se eu não quebrar o meu orgulho. Se eu não quebrar essa estrutura almática, aonde demônios agem, chamado orgulho. Alma, mente. E eu creio que esse tempo que Deus tem nos levado a orar, a jejuar, nós já temos nosso jejum semanal. Faz, me cobra, Joyce, que eu tenho que trazer o papel, né? Mas o jejum está funcionando. E domingo, dia 31, nós estaremos aqui. Eu quero que você tenha uma expectativa nisso. O que tem a ver essa palavra com a palavra do dia 31? É que eu entendo, eu entendi no meu espírito, que chegar em dezembro de 2021, se eu tiver mergulhado na quebra, na transformação de tudo isso, eu vou ter uma reputação que eu nunca tive. Não porque eu quis, não porque eu conquistei, mas porque Deus gerou em mim. E Ele vai gerar e vai manifestar isso adiante. Então eu falei tudo isso hoje só para poder falar essa frase para vocês. Tenha uma expectativa nesse jejum. Se posicione, seja firme. Falta firmeza hoje, porque a gente não sabe se a gente é um pai abusivo ou não. Deixa eu dizer agora, é melhor você errar e pedir perdão depois do que você não fazer nada, do que ser omisso, que é pior. Mas seja firme no seu posicionamento. Mas acima de tudo, seja firme e corajoso para você dizer ao Senhor o que você realmente é. Deixa Deus te confrontar como espelho. Deixa a palavra te confrontar. E aí você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai começar a dar frutos que você nunca imaginou na tua vida. Aí você vai entender o que a palavra diz, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e ainda nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Guarda isso no teu coração. Se for preciso, volta lá no YouTube e assista de novo. Mas mergulhe nesse tempo que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem muitas coisas que nós já entendemos de Deus e nós queremos... Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Toda flecha precisa passar pela aljava. Precisa ser aprimorada, precisa ser tratada. Se é uma coisa que
se torna orgulho nas nossas vidas, muitas vezes é a visão espiritual que nós carregamos. Eu não estou dizendo que você não tem que defender a visão. Eu estou dizendo que toda visão tem um tempo para se cumprir. É muito tênue essa reputação do que Deus quer fazer, do que aqui eu quero fazer mesmo para Deus. É muito tênue, a linha é muito fina. Mas Deus quer fazer. E eu vou te dizer assim, sem medo do que eu estou falando, Deus vai fazer, ainda que seus olhos não vejam. Porque Deus não muda, Deus é invariável. Deus é sólido, Deus é constante, Deus é firme. Deus não chega atrasado, Deus não tem crises de ansiedade. Jesus falou para ele, manda dizer a ele, que o reino de Deus já está em movimento. E João estava na crise. Suas crises surgem da sua reputação, e isso vai ter um conflito enorme com a tua fé. Mas hoje eu sei que você que está me ouvindo e me assistindo, você que está aqui, você foi chamado para ter um confronto. E Deus está te perguntando, você está disposto a se humilhar? Você está disposto a deixar ou tratar o teu orgulho? Hoje é dia de cura, de libertação mesmo. Sabe por quê, querido? Porque o diabo, se ele se manifestar em você, eu boto a mão na tua cabeça e expulso ele no nome de Jesus, e ele vai sair. Mas a sua reputação só você pode confrontar. Os seus sofismas, o seu orgulho, só você pode confrontar. Só você pode assumir que é, só você pode buscar tratar isso, só você pode buscar essa direção. E olha que vocês estão falando com um homem que era sofismático até o talo. E eu vou te dar um conselho, não deixa Deus te quebrar como Ele fez comigo. E Ele ainda vem fazendo. Talvez você tenha escutado eu falar, o único crédito que eu tenho com Deus é o amor que Ele tem para conosco. Isso não é pouco. E é isso que limita o nosso orgulho aqui, é isso que expõe o nosso orgulho. Isso é tudo. É que apesar do nosso orgulho, apesar da nossa reputação, Deus vai estar sempre buscando a mim e a você por causa daquilo que Ele projetou em nós antes da fundação do mundo, para que andássemos nele. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Eu não sou um acaso nesse mundo em 2021. Eu sou alguém que foi manifesto nesse tempo por Deus, para manifestar Deus, para trazer um reino, para anunciar uma boa nova. E é isso que Deus está querendo nesse tempo. E é isso que Deus está chamando a sua igreja nesse tempo, a um arrependimento. E arrependimento não é convicção de pecado. Arrependimento é mudança de reputação, de caminho. Que essa palavra entre no teu espírito nessa manhã, nessa noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga agora um entendimento na nossa mente dessa palavra no profundo. Não só aquilo que os nossos ouvidos ouviram, não só aquilo que a nossa mente projetou de entendimento, mas aquilo que está no coração do Pai nessa noite. Espírito de Deus, vem sobre nós, Pai, porque uma palavra dessa é uma palavra de amor, uma palavra dessa é uma palavra de esperança, é uma palavra profética, é algo que eu tenho que me agarrar, me lançar, mergulhar nesse entendimento, para que eu possa ser, ao final de tudo que o Senhor vai fazer, exatamente aquilo que o Senhor projetou. Mais de ti, menos de mim, mais de ti, Senhor. Mas nós não vamos conseguir sem o Teu Espírito, sem o confronto da Tua palavra. Nós não vamos conseguir sem que o Espírito exponha o nosso orgulho, exponha a nossa vaidade, exponha o nosso sofisma, exponha, Senhor, cada coisa que foi dita aqui hoje. A começar por mim. No nome de Jesus, eu Te louvo, Senhor, por esse confronto nessa noite.
Eu bendigo o teu nome nessa hora, porque eu me vejo, como Davi falou no Salmo 17, que o Senhor nos esconde com a menina dos teus olhos. E eu sei que os seus olhos estão sobre nós nessa hora. Eu sei que as suas mãos estão estendidas sobre cada um de nós, para que haja salvação. Eu sei que seus ouvidos estão abertos nessa hora para que ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor. E o nosso clamor hoje confronta a nossa reputação. Ou nós estamos vivos ou nós estamos mortos. Ou nós estamos fracos ou nós estamos fortes. Ou estamos na nossa medida, ou estamos na medida do Senhor. Que o teu prumo venha sobre nós. Que a régua passe nessa noite e nos confronte. Como Paulo nos ensinou na ceia, examinar o homem a si mesmo. E só então comer do pão e beber do cálice. Que a gente possa, numa atitude de contínuo pensar, agir e transformar. A partir desse despertamento, assumir uma vida no Espírito, assumir um relacionamento com o Pai, assumir uma aliança com Deus, assumir um posicionamento na eternidade, assumir o nosso lugar no reino, para manifestá-lo para a glória do Senhor. Abençoa a tua igreja nessa noite. Abençoa os teus filhos que aqui estão. Abençoa aqueles que estão nos assistindo e que nos ouvirão. Abençoa essa cidade. Abençoa esse estado. Abençoa essa nação. Abençoa as nações da terra, Pai. O Senhor não está fora do trono. O Senhor está sentado no trono. E todo domínio, poder e autoridade emanam deste lugar. E é sobre Ele que nós nos submetemos. É a Ele que nós nos entregamos nessa noite. E nós confiamos ao Senhor. Nos ensina a te amar de todo o coração, de todo entendimento e de toda a nossa força. Nos ajude, Pai. Eu te louvo por tudo o que o Senhor já fez nessa hora. E eu te louvo por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E eu te louvo porque ao final deste ano nós veremos coisas grandes, firmes e ocultas que nós não sabíamos. E eu te louvo pelos períodos que nós vamos passar na tua presença e na manifestação do teu poder e da tua glória, rasgando o nosso ser, rasgando o nosso espírito, rasgando a nossa alma e nos transformando verdadeiramente em filhos amados de Deus. Vem, Senhor, nesse tempo, com teu poder e com a tua glória, com teu amor e com a tua graça e misericórdia, nos abençoe para a glória e louvor do teu nome, hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Eu gostaria que alguém orasse por mim. A apóstola está aí, ó. Quem é a pessoa que está assim? Que está querendo uma oração intercessória nessa hora? Pode pedir, queridos. Não tenha medo não. Está aqui, eu sei. Está aqui, eu sei. Que é uma oração intercessória. É só falar comigo. O profeta Jó está aqui, a apóstola está ali. Fique à vontade. Amém? Deus lhe dê uma semana abençoada. Guardamos vocês no domingo. Vá em paz. Que a graça e o amor e os olhos do Senhor resplandecem sobre ti. E tenha misericórdia de ti a cada dia. Em nome de Jesus. Amém?
muda. Quando eu mudo, você não muda.